Questão 43, gente de Física, US 24.2. Em um seminário de Física, um professor apresentou aos alunos o conceito de transformações cíclicas. Ele explicou que em uma transformação cíclica, o sistema retorna ao seu estado inicial definido, em termos de suas variáveis, estado, pressão, volume e temperatura, após passar por uma série de processos. Na sequência, o professor propôs um problema teórico envolvendo um motor térmico ideal, operando em ciclos, no qual o sistema realiza trabalho sobre o ambiente e troca calor com dois reservatórios, sendo um quente e outro frio. Ou seja, gente, um sistema trocando calor e realizando trabalho, né? Vamos pensar numa máquina térmica, né? Que opera entre duas temperaturas, realizando trabalho, trocando calor com essas fontes. Com base no entendimento das transformações cíclicas e das leis da termodinâmica, assinale a afirmação verdadeira em relação a esse motor térmico. Ainda falou, é um motor térmico. E tem A. O trabalho total realizado pelo motor em um ciclo é igual à soma dos modos das quantidades de calor absorvida e rejeitada pelas fontes. Não. Gente, para você achar o trabalho total de um ciclo, você tem que calcular a área desse ciclo e não somar as quantidades de calor rejeitado pela fonte quente e fria. Veja bem, quando você tem um motor, vou desenhar aqui o nosso motor, vou chamar de M. Aí aqui eu tenho uma fonte quente. Aí do outro lado eu tenho a fonte fria. Ou eu calculo o trabalho calculando a área do ciclo, ou esse motor pega calor da fonte quente, que eu chamo de QQ, calor que veio da fonte quente. Desse calor, uma parte ele transforma um pouquinho em trabalho e o resto ele rejeita e joga na fonte fria, que eu chamo de QF. Então, quem seria o trabalho? O trabalho não é a soma desses calores, é a subtração. Porque pense, se eu pego 100 e rejeito 20, é porque eu transformei 80 em trabalho. Vocês concordam? Então, o trabalho é a soma do QQ mais o QF? Não. É o QQ menos o QF. Porque se eu peguei 100, no meu exemplo que eu dei, né? E rejeitei 20, é porque 80 viraram trabalho. Então, o trabalho não é a soma dos calores, é a subtração do calor que veio da fonte quente menos o calor rejeitado para a fonte fria. E ele diz, ó, é a soma, não, tá errado. B, o rendimento de um motor é 100%. Não, já nem vou ler mais. Não existe, isso inclusive isso é uma lei da termodinâmica, é impossível transformar todo o calor recebido da fonte quente em trabalho. Se é impossível transformar tudo que eu recebo em trabalho, é impossível ter um rendimento de 100%. Ah, mas ele disse no item B que está no Carnot. Carnot não é o melhor possível? Sim, Carnot é o melhor possível, mas não significa dizer que é 100%. Nunca é 100%. Item B está errado. C. O rendimento desse motor ideal, se é ideal, está trabalhando segundo Carnot, pode ser calculado em termos das temperaturas T1 e T2? Pode. Porque se esse motor é ideal, ele está trabalhando segundo Carnot. E se ele está trabalhando segundo Carnot, o rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria, que ele chamou de quê? T2, sobre a temperatura da fonte quente, que ele chamou de T1. Lembram dessa fórmula? 1 menos T frio sobre T quente. Lembram disso? Isso daqui calcula o quê? Isso aqui calcula o rendimento segundo Carnot, né? 1 menos T frio sobre T quente. Então se essa é a fórmula do rendimento segundo Carnot, que é um motor ideal, eu consigo calcular o rendimento só sabendo o T frio e o T quente. Gabarito é o item C para essa questão. Mas bora só ler o D. Em toda transformação cíclica, o trabalho realizado ao final é nulo? Claro que não. Se você tem um ciclo, né? Como eu já falei para vocês, ó. Vamos supor que aqui é o gráfico PV. Aí você tem um ciclo que sai do ponto A, vai para um canto B e volta pelo A. O trabalho não é nulo, não. O trabalho é a área do ciclo. Se ele é um ciclo, ele tem área. E se ele tem área, se eu calcular essa área, eu acho o trabalho. Então, como é que o trabalho é nulo se ele é área e todo ciclo tem área? Então, realmente, todos os itens estão errados. O único certo é o item C. Beleza? Vamos para a próxima.